Isso faz parte da agenda, deslegitimar o direito dos judeus de estarem nesta terra. E, claro, as raízes judaicas de Jesus. E foi isso que os nazistas fizeram. Eles transformaram Jesus em um ariano. É uma honra receber aqui no Quad entrevistas a Trícia Miller, que trabalha e dirige o trabalho de aproximação com cristãos da Câmara, uma organização dedicada à precisão na cobertura do Oriente Médio. E como precisamos disso agora, Trícia? Seja bem-vinda. Obrigada, é bom estar aqui, Flor. É muito bom ter você aqui porque temos trabalhado juntas há muitos anos, desde quando eu estava na Prefeitura de Jerusalém. E eu não sei se sou só eu, Trícia, mas me parece que no último ano, e eu diria até desde o assassinato de Charlie Kirk, Sim, algo mudou, ou talvez algo estivesse se acumulando. E existe uma campanha muito insidiosa e deliberada para ressurgir o antissemitismo cristão no mundo. Eu estou sendo paranoica? não, você não está. E isso realmente se acelerou depois do assassinato de Charlie Kirk, mas o verdadeiro ponto de virada foi 7 de outubro de 2023. Conte o que ocorreu na igreja cristã ou nas comunidades cristãs pelo mundo. Bem, todas nós vimos as manifestações em massa nas ruas das principais cidades, né? No dia 8 de outubro, É, e ao mesmo tempo os cristãos começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Nem todos os cristãos. Ainda existem milhões e milhões de cristãos evangélicos que são grandes apoiadores de Israel. sim. No entanto, essa comunidade tem sido alvo de ataques. Sim. O apoio deles a Israel tem sido alvo de ataques desde os anos 90, Sério? mas depois, bem, tudo começou com os cristãos palestinos, que são muito organizados. Sim, agenda e uma narrativa muito convincente. E eles sabem como falar a linguagem cristã. E eles têm atacado o apoio dos cristãos ocidentais a Israel desde os anos 90, especificamente do mundo evangélico. Porque é assim que deveria ser. Sim, é aí mesmo. Mas depois de 7 de outubro, especialmente depois que Israel começou a entrar em Gaza para eliminar o Hamas, Sim. a narrativa passou a demonizar tanto tudo o que Israel faz, que começou a fazer os cristãos questionarem. Bem, você também tem um ciclo de notícias obcecado com apenas um conflito no mundo, porque, claro, 150 mil crianças não foram mortas no Sudão e nada mais importa. Cristãos sendo mortos todos os dias na Nigéria. Nada mais importa, ao que parece. Se não houver judeus envolvidos, Sem judeus, sem notícias. é, Então você tem um ataque a esses cristãos pelo ciclo ininterrupto de notícias da grande mídia e pelas redes sociais. Agora, todo dia a gente descobre que foi tudo muito deliberadamente, sabe? Propagandeado pelo Catar, China e Rússia, inimigos do cristianismo, se você parar para pensar. Mas eles conseguiram chegar neles, né? exatamente. E os cristãos que estão sentados nos bancos das igrejas e são desinformados acabam sendo facilmente influenciados pela mídia e também por uma narrativa cristã do outro lado que diz: bem, os cristãos devem ser a favor da paz. E também ouvimos a palavra justiça sendo usada por aí, e isso é algo que a gente deveria conversar, essa questão da justiça e o que isso significa. Ela foi sequestrada? Mas foi mesmo. Essa palavra foi sequestrada, não foi? A gente precisa resgatar essa palavra. Precisamos defini-la e retomá-la. Mas quando dizem aos cristãos que devemos ser a favor da paz e da justiça, e não parece que Israel seja pró-paz, pró-paz. E quanto a todas essas, sabe, todas as calúnias que foram ditas sobre o que estava acontecendo em Gaza, genocídio, fome, tudo isso já foi desmentido várias e várias vezes. E, obviamente, na Câmara nós fizemos muito trabalho para rebater e refutar isso. Mesmo assim, quando a mentira se espalha, é difícil combatê-la. Muito difícil, especialmente quando a mentira é chamativa. Ela é acompanhada por imagens, sejam verdadeiras ou não, porque, como sabemos, A maioria delas não é verdadeira. a maioria delas não é verdadeira. A criança faminta, na verdade, não está faminta, está doente. Você sabe, as fotos selecionadas de crianças pedindo comida, quando sabemos que está entrando mais comida em Gaza do que antes, 7 de outubro. então nós sabemos, e isso é senso comum, e os dados desmentem essas mentiras. Mas isso não importa mais, agora tudo é emoção e propaganda. Para mim, vivemos como na época de Joseph Goebbels, antes da Segunda Guerra Mundial. Foi assim que chegamos ao Holocausto.
Mas tem outra coisa acontecendo na comunidade cristã, não é, Trícia? Que é toda essa questão de católicos versus protestantes, católicos versus evangélicos, esse tipo de ressurgimento da teoria da substituição. Conte um pouco mais sobre isso para os nossos espectadores que sabem menos sobre os bastidores do mundo cristão. Certo, agora chamamos isso de teologia da substituição. Na verdade, isso começou na igreja primitiva. Alguns dos primeiros pais da igreja já ensinavam isso nos séculos Brie-Bigour. Eles não chamavam assim naquela época, mas ensinavam que os judeus eram amaldiçoados, que os judeus foram rejeitados por Deus, que a igreja e os cristãos tomaram o lugar dos judeus e de Israel nos propósitos de Deus. Por isso chamamos isso de teologia da substituição. Agora, os cristãos são vistos como o povo escolhido, pois substituíram os judeus após estes rejeitarem Jesus. Certo? Acho que essa é a narrativa. Certo? E isso definitivamente está ressurgindo agora, sempre esteve presente. Foi isso que alimentou a igreja alemã na década de 1930 a concordar com o que aconteceu. Acreditam que é isso que os judeus merecem? Sim, isso já acontecia 10, 20 anos antes dos anos 30 e voltava a crescer. Sempre crescia. Sim, por 400 anos, desde os escritos de Martinho Lutero sobre os judeus, teólogos alemães usaram essa base, é verdade. Quando se chegou a 1900 foi fácil. A igreja alemã estava completamente disposta a concordar com o que aconteceu porque achavam que era isso que os judeus mereciam. E minha preocupação é que isso está acontecendo novamente na igreja evangélica. Já está acontecendo na igreja católica e nas igrejas protestantes tradicionais, já avançou bastante. É, Minha preocupação é que isso está acontecendo na igreja evangélica. Por causa do analfabetismo bíblico, por não entender, começando em Gênesis, a aliança que Deus fez com Abraão, que é eterna, mas não entender isso de uma perspectiva cristã. com certeza. Mas não é também, Trícia, uma questão de idade? Não é que eles estão meio que apontando que o principal problema com a comunidade evangélica é que a próxima geração está sofrendo lavagem cerebral? Sim, eles estão. E quanto mais jovem você é na igreja, menos conhecimento bíblico você tem, o maior apoio a Israel está nas gerações mais velhas. Sim. Existem várias organizações cristãs fazendo um bom trabalho com a geração mais jovem, Sim, e há alguns apoiadores excepcionais de Israel entre a geração mais jovem. sim, Só precisamos de mais. sim. Bem, estamos enfrentando muita coisa. Não estamos? Então, me conte um pouco sobre o trabalho que você está fazendo para tentar neutralizar esse tipo de veneno que tomou conta de certos aspectos da igreja. Bem, dentro da câmera, e a câmera monitora toda a mídia em inglês, espanhol, hebraico e árabe. E assim temos a parceria de cristãos e judeus para monitorar tudo o que acontece no mundo cristão sobre Israel. Certo. Então estamos observando toda a mídia, todas as organizações, o que está acontecendo e combatendo a má teologia, a falta de conhecimento histórico, todas as mentiras que são contadas constantemente. Sim. É realmente uma campanha de doutrinação muito, muito deliberada. É assim. É muito difícil. Mas quero dizer, não é só, claro, a geração cristã mais jovem. É toda a geração mais jovem, porque é a geração que recebe as notícias pelo Instagram e TikTok. É, isso mesmo. É só que, sabe, quando Charlie Kirk morreu ele tinha me entrevistado uma vez, na verdade, no meio da guerra. Eu era tão admiradora dele porque ele era tão culto, ele era tão bem informado, ele podia fazer um sermão sobre a Torá melhor do que o judeu médio. Não, sério, quero dizer, ele era realmente muito versado. Ele escreveu um livro sobre o Shabat. Sim, pelo amor de Deus. Quando ele morreu, eu simplesmente vi isso. Eu vi, de certa forma, senti que ele estava segurando uma represa com a geração jovem dos israelenses anti-Israel. E eu vi aquela rachadura. E isso é muito perturbador. E agora, claro, temos personagens muito venenosos e demonizadores como Tucker Carlson. Sim. Ele é um influenciador, tem grande influência. Sim, eu já falei e escrevi bastante sobre Tucker Carlson. Então, conte pra gente. Em novembro passado, na GPO Christian Media Summit, eu falei sobre isso porque ele tinha acabado de dar uma entrevista dizendo que o sionismo cristão é um vírus mental. Eu vi isso. Eu só. Agora ele odeia mais os sionistas cristãos que qualquer outro. Sim,
Mas mesmo antes disso, ele já tinha entrevistado tantas pessoas para quem ele simplesmente deu espaço sem contestação. Ele não fez isso. Ele não estava desempenhando o papel de jornalista de forma alguma. Ele não é nada original, estava dando espaço para pessoas completamente odiosas contra judeus e cristãos se manifestarem. Ele está dando espaço para ele. E um deles que ele convidou foi Munter Isaac, que é uma das principais figuras liderando toda essa narrativa cristã palestina. Ele é um cristão palestino? Sim, Sério? é. Então, basicamente, é ele quem está causando estrago e fazendo propaganda. Sim. E Tucker simplesmente deu a ele uma quantidade incrível de tempo para contar todas as mentiras sem ser contestado sobre como eles reescreveram a história, incluindo a teologia da substituição. Ele não usou esse nome, mas é no que acredita. Reescreveram a história para afirmar que os judeus não são indígenas desta terra. Isso mesmo. Os palestinos, entre aspas, são árabes, mas só começaram a se chamar de palestinos nos anos 60, é. Mas enfim, as pessoas que agora se chamam de palestinos dizem que eram o povo indígena da terra. E isso fica tão absurdo do ponto de vista cristão porque, quando eles dizem os judeus, vocês, todos que estão aqui agora e dizem ser judeus, os judeus presentes só vieram para cá a partir do século XIX? Sim. Tudo bem. Então, se não havia judeus aqui há 2000 anos, Jesus não poderia ter nascido judeu, certo? Mas não o transformaram em palestino? Ele é palestino, sim. Agora deram a ele uma kefia. E foi isso que os nazistas fizeram. Transformaram Jesus em ariano. Isso é insano. É sempre o mesmo roteiro, todo mundo se apropria. Para deslegitimar e demonizar o povo judeu. Eles estão reescrevendo a história desta terra agora. Os nazistas não fizeram isso porque Sabe, ainda não existia um Estado de Israel. não era um Estado, mas agora isso faz parte da agenda. Deslegitimar o direito dos judeus de estarem nesta terra. E, claro, as raízes judaicas de Jesus. Sim. Quem morreu foi você? Então eles estão negando a história. Eles obviamente estão negando todas as descobertas arqueológicas nesta terra. Como eles contornam isso? E eles estão reescrevendo a Bíblia, Eles estão. também sob a ótica cristã. Bem, Eles não usam mais o Antigo Testamento. muitos pastores cristãos que acreditam nisso afirmam que o Antigo Testamento não é mais necessário. Mas o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, e todo o primeiro capítulo é a genealogia de Jesus. Certo. E cada pessoa nessa genealogia é judia, claro. Então eles têm que negar isso. O que eles fazem? Eles simplesmente ignoram isso. Sim, Uau. ou reinterpretam isso. E então, minha luta no mundo cristão é fazer com que os cristãos entendam que, quando os evangelhos falam sobre lugares específicos onde Jesus esteve, esses são lugares reais. Sim, que você ainda pode vir aqui. Absolutamente. Então, até hoje, isso não é um conto de fadas que aconteceu em algum lugar. E Jesus simplesmente apareceu na história e foi o primeiro cristão. É, porque ele não foi. Seus seguidores o chamavam de rabino. Ele era judeu. Ele foi levado ao templo no 8º dia. Sabe, tudo isso. Sabe de uma coisa? Só agora percebi isso de verdade. Até tenho vergonha de admitir, pois moro em Israel há 25 anos e já vinha muito aqui antes. Fui a Copérnico recentemente, há apenas algumas semanas. Estávamos em Tiberíades. E fui à Sinagoga de Jesus. Certo, é tipo, Esta é a Sinagoga de Jesus. E eu estava, claro, eu sei tudo o que você está dizendo, mas estar realmente lá, no lugar onde essa era a Sinagoga de Jesus e essa era a yeshivá dele, sim, isso mesmo. é louco, é louco. E nos evangelhos diz que ele abriu o rolo e leu. Ele falava na sinagoga quando ia lá. Sim. E o que ele leu? Ele leu do rolo de Isaías, Claro, bem, o que mais ele leria? certo? E os cristãos também não entendem que não existia Novo Testamento naquela época. Até ele morrer e alguns séculos depois. Então, de onde Jesus estava lendo? De onde o apóstolo Paulo estava lendo? De onde todos eles estavam lendo? E quem eram eles? Sim, todos eles eram judeus. Sim. E eu também descobri que Paulo era Saulo. Sim, Enfim, eu simplesmente sabia. E então eu fui para Magdala também, sim. que é um outro conjunto totalmente diferente de cristãos primitivos. Quero dizer, é triste. Não é triste, Trícia, estarmos nessa situação? Sempre como vice-prefeita de Jerusalém, a conexão cristã com a cidade foi muito importante para mim, para conscientizar as pessoas também sobre os judeus e também para ser aquele lugar acolhedor para os cristãos visitarem. E a perversão do que está sendo feito hoje, no fim das contas, por pessoas com uma agenda islamista.
Essa é a ironia de tudo isso. As mesmas pessoas que cortariam sua cabeça por ser cristão ou judeu são aquelas que esses cristãos tentam convencer o mundo de que não há problema com elas. Isso mesmo. E durante aqueles anos em que você estava nessa posição, você me ajudou com os dados porque eu estava rebatendo os ataques, as acusações naquela época sobre como os judeus atacam cristãos? Sim, em Israel, especialmente na Cidade Velha. Sim. E você me ajudou com dados para mostrar como isso estava sendo tratado. Aconteceu. A mesma coisa ainda está acontecendo. A igreja em Tábia, toda aquela acusação de que foram judeus que queimaram a igreja. Em primeiro lugar, a igreja não foi incendiada Sim. e não foram judeus que fizeram isso. Não. As mesmas mentiras continuam. Existem mentiras e sempre tem alguns arruaceiros aqui e ali com quem temos que lidar. E sim, sempre lidamos com eles na cidade. Mas tudo é exagerado, de novo, como você disse, para demonizar o judeu. E o que é tão, sabe, o que é triste para mim, eu cresci em Gibraltar, um território britânico de tradição católica. E, sabe, minha família foi expulsa da Espanha pelos reis católicos. Sim. E passamos centenas de anos, pelo menos nos últimos 100 anos, tentando reparar a relação entre cristãos e judeus. E acho que fomos relativamente bem-sucedidos. Sim. E agora existe esse movimento de ódio tentando desfazer toda essa construção de pontes. É. E no fim das contas é político. Eu não pode ser teológico, pode? Ou talvez seja os dois. É os dois. Mas, de novo, voltando ao Tucker, ele teve um papel importante nisso. Sim. Ele tem sido muito. As coisas que ele disse têm sido muito divisivas. Ele está colocando cristãos uns contra os outros, inclusive os cristãos que apoiam Israel. Sim. De cristãos que apoiam Israel, afastando alguns. Terry, Vamos lá, mas ele também está dividindo cristãos e judeus. E isso é muito doloroso para mim, porque muito do trabalho que faço na Câmara também é para unir judeus e cristãos. E isso vem acontecendo há 30, 40 anos, toda aquela horrível história de 2000 anos está sendo revertida, sim. mas tantas coisas que Tucker disse estão fazendo com que isso volte a acontecer, fazendo com que os judeus, especialmente, fiquem desconfiados dos cristãos. É, Uma das batalhas que travamos foi a desconfiança dos judeus sobre por que os cristãos realmente os apoiam. É. Sabe? E ajudá-los a entender o porquê. Mas a outra questão é virar os cristãos contra os judeus, demonizando-os. sim. É exatamente isso que eles estão fazendo. E você acha que ele está fazendo isso? Você acha que ele está fazendo isso por dinheiro? Quero dizer, quando você pensa sobre isso. Eu não sei. Porque ele não era antissemita há uns 10 anos atrás. Exceto se ele não pudesse dizer isso então. Ou talvez ele só estivesse guardando isso para si. Talvez seja só agora, pois ele não deve mais satisfações a ninguém. Eu não sei, é engraçado. Eu sei, ele mesmo era tipo um fã de Israel. Essa é a coisa louca. Não é como se, quer dizer, vai saber, mas não é como se ele tivesse sido criado assim em casa. Não, eu sei. Então, eu não sei se é por dinheiro. Eu não sei se é porque agora ele não tem ninguém a quem prestar contas. Eu não sei o que está acontecendo no coração dele. Quando ele afirma ter lido a Bíblia e saber do que fala, fica claro que não sabe nada sobre ela. Apenas repete o que ouve e diz agir como cristão. Isso me ofende muito, pois ele não está falando como um cristão de verdade. E você acredita, Trícia, que já vimos o pior? Ou você. Sabe, eu sempre digo que as coisas pioram antes de melhorar. Vai piorar muito mais? Você acha que as pessoas já estão despertando ou ainda não? Eu não sei. Eu espero, como você, que já tenha chegado ao pior, mas realmente não sei. Eu sei que Tucker perdeu um pouco de audiência. E ele perdeu um pouco do apoio dele. Então talvez isso seja um sinal, né, que já foi longe demais, ficou tão ruim que as pessoas estão começando a mudar 80%. Quase todos os programas dele são sobre Israel, mas ele questiona por que todos falam sobre Israel. Ele é obcecado. Ele é obcecado. Como todos os que odeiam, eles também são obcecados. Obcecado. Como Charlie falou, o antissemitismo vira um vírus cerebral, Sim, uma podridão cerebral. podridão cerebral. Tudo o que eles veem é isso. O mundo inteiro eles enxergam através dessa lente antissemita, sabe? Como você disse, o resto do que acontece no mundo não importa. Mesmo quando eles estão contra os cristãos que ele afirma representar e defender. Ele não se importa. Ele não se importa. Mas se cospem em um cristão, sim, na Cidade Velha, então isso já é típico de todo judeu em qualquer lugar, segundo eles. Essa demonização. E como você disse, são apenas alguns arruaceiros. Sim, alguns incidentes ocorrem, mas sempre são resolvidos. As pessoas são presas rapidamente e tudo se resolve. Com certeza.
E é realmente um número muito, muito pequeno de incidentes. Sim. E ainda assim é isso que vira manchete. Trícia, o que te dá esperança no trabalho que você faz? Bem, vir para Israel, por exemplo, me fortalece muito estar aqui. Na verdade, eu prefiro estar aqui do que em qualquer outro lugar, porque as pessoas são tão autênticas e entendem bem o que está acontecendo, entendem a verdade. Muitos no Ocidente estão tentando enfiar a cabeça na areia. Eles não querem reconhecer o que está acontecendo. As pessoas estão com medo. Sim, mas também é algo como, sabe, um pouco de querer enfiar a cabeça na areia e não querer reconhecer a verdade. Então, estar aqui me dá muita força e esperança. E também todos os colegas com quem eu posso trabalhar no mundo judaico e cristão que entendem das coisas. E eu realmente acredito que a verdade vai prevalecer no final. Isso me dá esperança. Se continuarmos dizendo a verdade e repetindo, já que o outro lado segue mentindo. Mas eu acredito que a verdade vai vencer no final. Quero dizer, eu concordo com você. Eu acho que a verdade vence. E também temos a história, uma história dolorosa, para mostrar que no final os mocinhos vencem. É, agora estamos, como você sabe, presos nessa guerra com o maior veneno do islamismo político, que vem do Irã e que já matou tantos americanos. É, E ainda assim, esse mesmo tipo de propaganda de que foram os judeus que fizeram Trump fazer isso e que essa é toda uma guerra dos judeus. sabe, eu passei 9 dias no total no Reino Unido. 7 dias foram na Escócia e 2 em Londres antes de eu vir para cá. Dei várias palestras e conheci muitos grupos. E há um apoio muito, muito forte a Israel entre os cristãos no Reino Unido. Sim, e o mundo precisa saber disso. Israel precisa saber disso porque o que você vê na mídia e o que você vê de todos os líderes deles, o Reino Unido é muito anti-Israel. Com certeza. Eles estão em apuros porque é mais do que apenas ser anti-Israel. E é porque eles são anti-Israel basicamente porque parecem ter cedido ao islamismo e feito disso seu modo de vida, não defendendo nenhum dos próprios valores cristãos. Eles têm medo, como você disse, mas Israel precisa saber que há cristãos fortes lá. Eles não são muitos, é verdade, mas há cristãos muito fortes lá. E então eu tenho que te contar, todo motorista de táxi que eu tive, seja na Escócia ou no Reino Unido, você sabe, motoristas de táxi adoram conversar. É. E eles estão por dentro de tudo o que está acontecendo. Não teve um motorista de táxi que eu peguei sem saber quem eu era, nem no que eu acreditava, e todos queriam que eu soubesse que estão de saco cheio dos seus governos. Eles estão de saco cheio do domínio islâmico sobre seus países e querem reagir. Eu. Então a pessoa comum, o cidadão comum está despertando. Eu definitivamente vejo isso. E eu vejo, sabe, eu tenho amigos cristãos maravilhosos no Reino Unido, como a reverenda Hayley Yates, que faz um trabalho incrível, e sabe, e os Kirks e todo tipo de outras pessoas com quem sou amiga. E eu realmente acho que os britânicos estão começando a despertar. A questão é, será que já é tarde demais ou não? Essa é a questão para mim. Os Estados Unidos, nós ainda não chegamos lá nesse sentido, Ainda não, mas infelizmente. mas não é tão ruim. Não está muito atrás. Não é tão ruim quanto o Reino Unido. Talvez seja isso que quero dizer. Quão ruim isso precisa ficar para que as pessoas acordem e entendam quem são seus verdadeiros inimigos? Acho que esse ponto já foi atingido no Reino Unido. Se isso é fonte de esperança, é porque foi o que ouvi das pessoas de lá. Eu tendo a concordar com você. Eles estão despertando e vamos ver se acordaram a tempo. Sim, Vamos orar. Trícia, você faz um trabalho incrível e muito obrigada por ser essencialmente a melhor embaixadora da relação entre cristãos e judeus. Precisamos de aliadas como você. Eu sempre digo às minhas amigas cristãs, quando sou convidada para falar em diferentes lugares, há 100 anos estávamos sozinhas. é isso mesmo. Hoje não estamos mais sozinhas, sabemos a diferença. Você não está sozinha. E nós sabemos a diferença. Em uma viagem de solidariedade em maio de 2024, e eram apenas líderes cristãs vindo aqui para dizer a todos que encontrávamos: você não está sozinha. Nós sentimos esse amor e sabemos que no final isso vai vencer. Sim, isso mesmo. Vai sim. Obrigada, Trícia. Obrigada.